Ah, não concordo não, de jeito nenhum. Conversando um pouquinho sobre infância e essa relação com droga, não é, Maíra? Eu queria saber de vocês, vereadores, de que forma a sociedade poderia estar contribuindo para sanar um pouco esse problema, né, dessa relação hoje das crianças, que elas são tão carentes e tão desassistidas que acabam se rendendo às drogas e aí o problema se torna algo monstruoso, né? A gente pensa até que não tem nem solução. É assim, falar de criança e o vereador Paulo Câmara também tem um domínio muito importante nessa matéria, mas toda a minha infância também foi esse trabalho voltado para essa parte da sociedade que a gente considera a futura geração. E a criança, psicologicamente, ela é considerada imitadora. E como nós precisamos ter referência, ter quem admiremos sempre, então hoje os nossos heróis estão nos guetos, não é? Com esse domínio de boca, não é? Financeiramente bem arregimentado. Então é a referência que a criança tem. E a brincadeira dela é em torno disso, portanto o sonho dela é em torno disso e a vida dela vai ser também em torno disso. Aí é preciso chamar a atenção do Estado pela sua missão, porque essa questão é uma questão de saúde pública. Porque até juridicamente você não tem uma ação efetiva voltada para uma mãe e o próprio usuário que quer sair desse submundo, né? Paulo conhece muito bem dessas deficiências, né? A vereadora Orô colocou muito bem agora nesse momento. O que acontece? Falta de política pública, tudo passa por falta de política pública. Nós caminhamos aí, a vereadora Orô, pelos bairros mais carentes da nossa cidade e o que nós vemos lá é falta de infraestrutura, é o desemprego reinando, é a falta de atenção. E o que predomina nessa área? São as grandes facções. A Verão colocou muito bem, no momento que você tem ali uma referência do chefe do comando naquele bairro, a criança não tem que se espelhar. Então compete a nós, poderes públicos, executivo municipal, o Estado, a formatar políticas públicas, quer seja de amparo, quer seja de assistência. E aquela criança que já está envolvida e dominada nessa área, ela tem que ter uma assistência diferenciada. Não é só apenas você pegar e levar para um tratamento de drogas, mas tem que haver um acompanhamento psicológico e principalmente por parte da família. Porque a partir do momento que essa criança sai daquele tratamento mensal, trimestral, que ela retorna para a rua e chega e volta na mesma situação de desemprego, de falta de estrutura, de violência, às vezes violência interna dentro da família, que muito perpassa por isso, né? Nós fazemos parte dessa frente parlamentar de exploração de criança e adolescente, nós acompanhamos esse caso do Ministério Público. Às vezes são casas de 10, 15 metros quadrados, onde moram 6, 7 pessoas, ali acontecem coisas devastadoras. Então a criança já passa aquele distúrbio familiar, chega lá fora, vê aqueles acontecimentos diários. Então é muito mais fácil seguir o caminho das drogas, que você vai ter o dinheiro fácil, você vai ter o reconhecimento do seu bairro, você vai ser o ídolo do bairro e você sabe que isso tem o tempo curto de acontecer. De que maneira, vereadores, vocês acreditam que a gente pode estimular a sociedade a participar, a se dignar, né? Porque eu sinto que a sociedade, de alguma maneira, se coloca um pouco passiva, responsabiliza, né, quem, como vocês citaram, né? O Estado é responsável por isso, porque é uma questão de saúde pública, mas para que uma política seja de fato efetivada, ela precisa ter o apoio da sociedade, da população, né? Então eu vejo muitos comentários assim, ah, ali é saciseiro, pode bater mesmo, sabe? Em comentários assim desse tipo, sustentam uma violência que só aumenta. E isentar da responsabilidade, porque a responsabilidade não é só do poder público, é também do cidadão. E o cidadão muitas vezes se exime da responsabilidade. Então, deixa bater, porque é menos um problema para mim, é menos a responsabilidade. Então, como reverter isso e mostrar à sociedade que também ela tem essa responsabilidade? É preciso se promover programas, né? Primeiro de conscientização e de resgate de moral. Hoje nós vivemos numa sociedade extremamente liberal. Se você não usa, você é careta. Por que não? Então, quem não quer ficar para trás vai ser inserido nesse contexto do usuário, para poder estar socialmente, né, bem adaptado, inserido. Ele tem que estar bem adaptado, ele tem que ser aceito, ele tem que ter um pertencimento. Para que ele tenha esse pertencimento, então ele vai fazer uso. Primeira coisa. Agora, quando a gente traz um programa como esse, né, de resgate de moral, porque quem diz que é preciso fazer o resgate de moral é essa própria sociedade liberal. Ela fica
fica o tempo todo indo e voltando. O tempo todo. Os profissionais dizem assim, não reprima seu filho. Ora, ela quer um relacionamento, leve para casa, bote no quarto. Aí depois ele volta e diz, olha, preciso ter limite. Os pais, os responsáveis, como um todo, fica confuso. Afinal de contas, está me dizendo o quê? É para limitar? É para liberar? Né? É para deixar extravasar? O que é? Então é essa confusão que é preciso ser resolvida, equacionada, quando nós pautamos no princípio da moral. Se a gente faz um resgate de moral, aí sim você vai ter um ser humano adequado a viver em sociedade, sem causar dano a si mesmo e muito menos aos outros. Perpassa também não só pelo valor da moral, como a vereadora colocou, mas também pela valorização da instituição familiar. Acho que a palavra família, que acho que é o berço, é a espinha dorsal. Eu fui criado na base da instituição de educação familiar, acho que passa muito por isso. Se você conseguir alocar a moral, né, com a instituição família, né, e promover esses valores, acho que a gente pode conseguir muito. Mas como é que a sociedade pode contribuir? Eu acho que esse é um processo que move a todos, mas alguém tem que liderar o processo, né? Nós temos aí uma rede já existente nos bairros, quer seja com a associação, com o Conselho de Moradores, com o Clube de Mães, com as ONGs, com o Poder Público, com o Ministério Público, e você tem que utilizar dessa rede já existente e que trabalham, tentar linkar essa rede já existente hoje, né, e escolher um foco, né? Qual é a área hoje mais degradada, qual é a área hoje mais que tem o maior índice de violência por causa do crack. Pegar aquilo como um projeto de piloto e começar a trabalhar. Agora, para isso, alguém precisa liderar esse processo, né? Quer ser o executivo, quer ser do Estado, envolver essa rede existente e dali você começa a mobilizar o bairro, você começa a mobilizar os comerciantes, você começa a mobilizar as circunvizinhanças. E daí você expandir esse trabalho para toda a cidade. Vamos fazer esse resgate da família. Como é que seria isso? Porque, assim, tudo bem, você mudar um pouco a visão, o pensamento da criança é muito mais fácil do que um adulto. Então, de que forma chegar para essas famílias já desestruturadas e tentar juntar os caquinhos e reestruturar até para ajudar no tratamento dessa criança, que ela vai precisar. Não adianta só pegar, internar e tratar, mas ela vai precisar da família reestruturada. Eu costumo dizer que eu sou até um exemplo, porque eu moro no Jardim Brasil, morei no Jardim Brasil durante 32 anos. Em 1988, a rua onde eu moro, Rua Belo Horizonte, saiu no Jornal Nacional como tráfico de drogas. Eu moro ali perto ali da Rua Belo Horizonte e diante dali tinha um traficante conhecido em Salvador. Então, eu sempre saía da rua e tinha minha turma que fumava maconha, que usava na época cocaína, que usava droga. Mas a minha base, a minha educação familiar, a minha formação, né, respeitava, cada um segue seu caminho, mas nunca me introduzia. Então, se você começa a fazer isso dentro das escolas municipais desde cedo, se você começa a reunir a associação de pais e mestres, resgatar, se você começa a ouvir os pais das crianças nessas reuniões, os diretores de escolas, e se você começa a paralelar essa prefeitura fazendo políticas públicas em determinadas localidades, lógico, não dá para resolver a cidade como um todo, cidade extremamente carente, mas identificar quais são as principais áreas e começar a atacar, isso vai contaminando. Isso é a mesma coisa, isso eu comparo muito assim no seguinte princípio. Aquela área, a gente tive a área de Valéria. Quando a vereadora Aron sabe que em 2000, 96 para 2000, a área de Valéria era a tida mais violenta de Salvador. Por quê? Porque sequer era a ausência do poder público. A partir do momento que reunir as pessoas ali presentes, os comerciantes, e a prefeitura fez a parte dela, construindo escola, posto de saúde, quadra, praça, pavimentando ruas, Valéria saiu das páginas policiais, né? Então você tem que primeiro liderar o processo. Acho que esse cara compete ao executivo, ou estadual, ou municipal, com a parceria lógica legislativa que tem que estar acompanhando esse processo, mas escolher um projeto piloto e atacar. Eu fiquei curiosa, assim, porque de fato, né, pegando um pouquinho do que a vereadora Tiaron trouxe, a questão da moral e a questão do sentimento de pertença, né? Então tem sim na classe média em especial essa coisa de, não, vamos na onda, né, pra você ser o gatinho e a gatinha do momento, vamos lá porque a onda boa é essa. Mas se a gente olhar para os consumidores, especialmente de cracks, né, a gente tem um perfil social diferente. A gente tem pessoas que, em sua maioria, são excluídas socialmente, não têm oportunidade de ensino, de estudo, não tem perspectiva de futuro. Né? Então a gente tem aí, sei lá, o cheirador de cola que evolui para o crack. Vamos falar mais dessa realidade, que aí a gente está falando de um recorte também que já é inferior, já é estigmatizado, que tem cor, que tem classe social, está bem específico, né? E é bastante direcionado. Mas assim, a gente quando vai tratar desse assunto, é um assunto difícil, né? Por que difícil? Porque é preciso que o usuário
queira ser tratado. Então, a gente precisa focar nisso, fazer com que aquele usuário pare de usar, não queira usar, ou se ao menos ele não consegue, ele busque ajuda e tenha esse amparo. A gente precisa pautar isso, né? Porque senão a gente vai abranger muita coisa e a gente não consegue focar. De uma criança ou uma adolescente, digamos, menor de idade, que seria responsabilidade dos pais, e não tem a agência dos pais, não sei até que ponto de repente o Estado poderia assumir, como por exemplo está acontecendo no Rio de Janeiro, que o Estado resolveu assumir, então tá, então se é responsabilidade minha, eu vou assumir e eu vou tratar independente da vontade. Bom, aí é aquilo que Paulo Câmara chamou aqui de políticas públicas, né? Mas quando o Estado ainda está dentro dessa legislatura fria, indiferente, e que o Estado não é tão intervencionista assim, ele não entra nesse particular, então é preciso, como ele chama aí, as ONGs, as igrejas, as escolas, né, que não tem mais esse domínio, crie um programa. Porque tudo é a partir de um projeto. Nós não temos um projeto. O governo do Estado chegou e disse, é crack, caixão ou cadeia. As únicas opções oferecidas foram essas. Isso me sugere resgate de sonho, talvez, como uma alternativa dessas também crianças querendo também, né, no momento que você tem uma outra perspectiva, como trouxe o vereador Paulo, a gente talvez tenha aí o desejo de uma coisa nova, você acreditar de novo em si mesmo. Um resgate de autoestima, um resgate de confiança em si mesmo, de capacidade de inteligência, né, de aprendizado. De virar o jogo. Né? Mas ninguém vira o jogo na situação de um usuário sozinho. Exatamente. Tá? Eu preciso lembrar que se vira o jogo com ajuda, se vira o jogo quando essa mídia, né, que nós estamos fazendo aqui agora, né, é um programa direcionado para isso, para promover uma ajuda, para promover aquilo que Paulo também chamou de valorização do ser humano, né, para que melhore... Que a família é em casa. Mas você trouxe aqui uma questão da família, já está lá toda desgringolada, porque vive disso. O tráfico hoje é uma renda fixa, que não requer, que não se exige, que não se intransige. Então é muito fácil. A única relação estabelecida ali é de confiança, não é? Se você cumpre, você passa o resto da vida com prazo de validade, óbvio, mas você passa o resto da vida. Não se exige mão de obra especializada, nada, enfim. Então é muito fácil você estar inserida. O número de mulheres hoje, né, que promove a questão do tráfico, essa disseminação, é muito grande. E por quê? Porque se você for olhar, trazendo aí já para o lado do recorte da questão de gênero, você vê que essa mulher nunca teve essa política de valorização. Mas quando é que ela é valorizada? Quando ela é a mulher do dono da boca. Tá certo? Então, e ela até assumir por herança, né? E seus filhos ali não são maltratados, são respeitados. Uma situação de status também, eu sou a mulher. Ele morreu, eu assumi a boca, então a liderança. E o homem agora vai me respeitar, então eu passo de ser subordinada. Perfeito. Você veja como esses valores, eles se confundem muito, né? Então é quando a gente chama a atenção, né? Nós vereadores chamamos a atenção. E por quê? Porque a gente está lá nessas entranhas, lidando com o dia a dia. É muito duro, por exemplo, eu ouvi recentemente, Paulo, um apelo de uma mãe ali no Areal, me dizendo, tia Heron, entra aqui na minha casa. E eu entrei na casa dela. Bom, eu pensei que a casa vazia, totalmente vazia, já não restava mais nada. E ela me levou para um cômodo que ela chamava de banheiro. Aí eu perguntando a ela, sim, porque eu não sabia onde ela queria chegar. Sim. Ela disse, você tá vendo? Ele levou vaso sanitário. Vaso sanitário. Então esfacelou-se completamente essa célula familiar. Completamente. Então, quando a gente chama a atenção de resgate, que precisa ter um apoio, que precisa ter uma ajuda, e aí tem que ser todo mundo mesmo, porque não vai ter volta. Ou a gente percebe isso e internaliza isso. Todo dia a gente precisa ser estimulado, porque é o inverso. Nosso estímulo é diferente, né? Então a gente ou é estimulado a isso, para fazer a coisa certa, ou então não vai ter volta. Vamos perder esses jovens. Você chega num sepultamento ali na Quinta dos Lázaros, achando que está indo para um sepultamento. Aí, de repente, o vereador Paulo Câmara, vem aqui que minha mãe está chamando, porque já teve um outro também que morreu, já teve uma outra também que morreu. Então,
Então, nossos filhos estão aí, nossa geração está aí, os direitos humanos precisa atentar para isso. Eu não entendo, porque passa o final de semana, os direitos humanos não... Cadê o clamor? Cadê o Ministério Público nisso? Cadê esses órgãos hoje que fiscalizam, que cobram, que estão, não é, como esses grandes baluartes? A gente quer junto dessa comunidade, a gente quer lá no foco do problema, para a gente poder, ao menos, tentar minimizar, né? E eu acredito que é possível, essa questão de drogas. E por essa falta de oportunidade, que foi colocada aqui pela vereadora Heron, que nós temos toda segunda-feira cerca de 27 homicídios linkados ao tráfico. São 27 vidas de jovens, a maioria jovens abaixo de 21 anos, né, que poderia ter um futuro brilhante, mas a gente sabe, quem entra na vida do crime, quem entra no tráfico, geralmente o limite é até 18 e 21 anos. E por que o crack? Porque o crack é quem cheira a cocaína, geralmente tem uma condição financeira melhor. Uma pedra de crack custa 2, 3 reais. E da terceira vez que você fuma, segundo especialista, você vai ficar totalmente dependente. Aí foi o que a Heron colocou. Ele chega em casa, aí leva a televisão, leva o DVD, depois leva o móvel, depois daqui a pouco. E a mãe desesperada naquele sofrimento, porque a pessoa fica agressiva. Sim, devasta. Só sobra o terreno, se eles não venderem também. Né? É uma devastação. Direcionada, como o governo do estado do Rio de Janeiro fez, chamar para si a responsabilidade. Para o ano a gente já vai estar discutindo esse mesmo assunto, porque tudo perpassa de política pública direcionada e focada para tentar resolver o caso. E como estimular a sociedade, então, para fazer essa cobrança de uma forma mais incisiva? Primeiro, como utilizar esse meio, era colocar divulgação, quer seja em rádio, quer seja em imprensa, proclamando, porque isso atinge a todos. Porque a partir do momento que você está numa sinaleira, que vê um usuário quebra seu vidro para roubar uma bolsa, para tentar roubar sua corrente, isso atinge a nós. Apesar de não morarmos lá em bairros mais distantes, mas as pessoas que estão aqui nos ditos bairros de classe nobre já estão sendo atingidos, né, pelas pessoas que estão lá, que estão totalmente já alucinadas, às vezes estão devendo, e segundo a lei do tráfico, você pega a droga de segunda a sexta, se na sexta-feira você não pagar, segunda-feira você é marcado para morrer, né, toma até chega de 14 tiros, então a pessoa fica alucinada. Então começa essa loucura de dentro de casa, em casa não tem mais o que roubar, vai pro lado, aí é o celular, é a corrente, aí você passa até a violência urbana em Salvador, esses índices alarmantes. Posso dizer que eu sou vizinho da comunidade Calabá, que hoje recebeu um UPP, mas todas as secretárias domésticas do meu prédio de 20 andares e 40 apartamentos foram assaltados, e 6 moradores. Porque a lei do tráfico diz que respeitar sim com vizinhança, mas depois que o crack foi surgido na sociedade, acabou. Não tem limite, né? Não tem, porque a pessoa está totalmente alucinada, desesperada, sabe que se não voltar com dinheiro vai morrer e acabou. Né? Então, eu moro no 2 de julho, né? Então, assim, como moradora do centro da cidade, eu presencio isso diariamente, né? Então, assim, eles me conhecem, e aí, tia, tudo bom, tudo jóia? Mas quando eu chego depois de 11 horas da noite, eu estaciono meu carro e eu fico procurando alguém que me acompanhe ou que eu possa pegar um táxi até em casa, porque eu sei que eles não vão me identificar, né? E aí eu me torno vítima no algo fácil, andando, né? Você vai para as estatísticas criminais. Exatamente. Eu viro índice. Deus me livre. Mas é isso, é muito complicado. Eu acho que vale Acho que tem que estimular o debate mesmo, colocar isso na agenda mesmo, porque é uma questão que precisa ser priorizada. Né? Ninguém está escape, viu? Essa questão de violência, e Paulo quando traz assim, fazendo esse paralelo, né, de onde eu moro, é vizinho do lado daquilo que é mal, mas não assim, dizendo que Calabá seja mal, não é isso. Mas fazendo realmente um paralelo daquilo que é real, que é próprio de Salvador. Salvador tem essa característica, tá? Exatamente. Mas observe que essa coisa da droga, do tráfico e da violência que ela gera é tão nefasto que não respeita a própria classe social. Né? E se eu for ficar aqui a tarde toda contando várias experiências, e aí eu estava me lembrando aqui enquanto você falava, Paulo, a gente fala muito da mãe, que a mãe, mas o pai também sofre muito. Porque o pai se projeta a partir daquele filho, sobretudo quando ele é homem. E eu tive uma experiência de me encontrar com 2 grandes amigos, no mesmo lugar, para tratar da mesma situação. Com situações diferentes, mas com o mesmo foco que era o uso de droga. E choravam copiosamente. Uma dor que eu cheguei em casa tão mal que parecia que foi comigo mesma. E quem eram esses meninos? Meninos abastardos, mas com sede daquilo que era proibido. Então, até quando a gente divulga aqui, é preciso que se entenda que a gente não está fazendo apologia àquilo que é proibido, não. Então, toda vez que a gente traz esses temas, é preciso a gente abrir ao ponto de fazer as pessoas entenderem
o qual mal é o uso desses entorpecentes. Porque, de repente, causa até uma curiosidade, que é assim que a maioria passaram a utilizar, de tanto falar. A cena de novela, nananã, começaram, e sobretudo o menino que tem uma classe média, não digo nem alta, o menino da classe média, né? Ele está cercado de algumas coisas, mas aí esse despertar dele, não, eu quero aquilo que eu não posso, e vai buscar. E esses meninos, por exemplo, meninos que conhecem o exterior, a Europa, entendeu? Porque aí o pai acha que dá viagem, dá tudo que o menino quer, satisfaz e supre a presença em casa, então eles passam o dia todo na empresa, no escritório. Mas nesse caso específico, e eles acabam também se rendendo. Como se fosse de repente um escape, uma fuga inconsciente, porque eles não têm a consciência. Vou usar a droga para fazer pela falta que está me fazendo. Sim, como não ter filhos egoístas, né? Assim, quando a gente pensa, mas meu filho se tornou uma pessoa que hoje nem se importa se eu estou doente ou se eu não estou doente. Bom, mas que exemplo você deu, enquanto pai ou enquanto mãe, para que essa criança hoje reflita ou se comporte assim, né? Porque não é só material, às vezes é uma ausência. Sim. Olha que coisa interessante, pegando exatamente isso. E nesse caso que eu estou contando aqui, o pai, que mais ele já honrava, ele nem gritava mais, ele já honrava, pela vergonha, pela dor, pela decepção, porque ele viu o menino passar algemado embaixo, certo? E aí ele dizia assim, a culpa é minha. Ele hoje me ligou o dia inteiro. E eu disse a ele, eu não vou poder ficar com você porque eu tenho que ir para o banco, eu tenho umas coisas para fazer. Então aquele pai automaticamente, com aquele peso de responsabilidade, porque também veio de uma família separada, não é? Você veja como é esse histórico que vai puxando e que vai refletindo nesses filmes. Ele ali fazendo um reconhecimento que aí eu acho que não tem muito a ver, mas naquele momento estanque, ele deu essa parada e exatamente, ele dizia, me ligou o dia inteiro e eu ocupado, disse a ele que naquele momento eu não poderia, porque eu precisaria estar no banco, etc, etc. Então, essa carência hoje da nossa juventude é também por falta de programas que venham atender uma necessidade para a liberação dessa energia, né, dessa queima, que os pais hoje estão muito voltados ao trabalho. O negócio da latinha, não foi? Essa. Mas tem que ser fácil assim, uma coisa fácil. Não adianta vir com, vamos fazer, aí ninguém entende nada. É muito pouco tempo para botar. O meu está muito voltado para esses grandes shows. Eu acho que vários alunos, porque dá mais ou menos voltado nesse sentido. Mas a gente... Coisas fáceis, manda que aí eu pego o projeto e tento transformar 360 mil palavras em 3. Isso é uma amostra, Então, essa coisa da família, a gente volta, né, com isso que o vereador Paulo Câmara estava dizendo, né, que é justamente essa coluna vertebral, essa base, que se ela não tiver ali bem sedimentada, sólida, bem constituída, de valores, de princípios, causa esse remorso, essa dor e, consequentemente, né, esse caos. Não concordo não, de jeito nenhum. Vai falar,